Graça e paz, bem-vindos ao canal Ensine Palestra. Quero dar as boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos juntos aqui no nosso canal, cujo objetivo é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós vamos hoje trabalhar a lição número 2 do nosso guia de estudos, Lições Bíblicas, editada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A lição para adultos, que nesse trimestre traz o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é escritor, ele é conferencista, ele é membro de comissão de apologética da CGADB e também líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí. O pastor José Gonçalves nos traz um trabalho de excelência nesse trimestre. Ele consultou 70 obras literárias para compor a revista que nós temos em mãos e realmente é um trabalho extremamente eficiente que nós temos à nossa disposição nesse quarto trimestre. Então vamos juntos, vamos mergulhar um pouquinho sobre a vida de Jó. Hoje vamos falar justamente sobre a figura de Jó, vamos conhecer a pessoa de Jó. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre o livro de Jó, sobre a obra literária, o livro de Jó, que está na nossa Bíblia Sagrada. Vimos também que é o livro mais antigo da nossa Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos entrar um pouquinho na pessoa propriamente dita de Jó. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado pela sua companhia, e seja conosco então, e vamos juntos para um mergulho neste livro muito interessante, muito palpitante, muito instigante da nossa Bíblia Sagrada, e também vamos analisar um personagem extremamente interessante. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Você que tem a sua Bíblia poderá fazer uso dela para ter este texto na mente, pois ele vai fazer o pano de fundo para a aula desta semana. Nossos tópicos e subtópicos. Tópico 1, um homem de caráter irretocável. Primeiro tópico, íntegro, sincero. Segundo, reto. Terceiro, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós vamos falar um pouquinho da sinceridade de Jó. Sinceridade é uma palavra cuja etimologia tem uma característica bem interessante. Antigamente, as pessoas, em tempos antigos, faziam vasos e muitas vezes esses vasos tinham algumas fissuras, algumas rachaduras, algumas imperfeições. E essas imperfeições elas eram maquiadas com cera, exatamente, a cera era colocada ali nas fissuras e elas não apareciam. Somente tempos depois o comprador notaria que aquele material não era o material perfeito, que tinha algumas incorreções ali e havia sido maquiado com cera. Então muitos pediam, olha, eu quero um vaso sem cera. E aí acabou gerando a palavra sincero. Também no teatro antigo as pessoas, os atores, as atrizes usavam uma máscara que identificavam o seu personagem. Aquela máscara era feita de cera, então não sabia qual era o rosto do ator, qual era o rosto da atora, da atriz, perdão, porque usava uma máscara de cera. Então, se a pessoa estava sem a máscara, a pessoa estava sem cera, a pessoa estava sincera, a pessoa estava de rosto limpo. Então, daqui nós concluímos que a sinceridade é estar de rosto limpo. Sinceridade é estar com a vida absolutamente sem qualquer maquiagem, sem qualquer máscara. É a pessoa viver sem qualquer artifício. É a pessoa viver na sua essência. Jó, ele era íntegro, ele era sincero, ele não tinha cera, ele não tinha qualquer maquiagem. Jó, ele estava de cara limpa. Jó era uma pessoa que tinha essência. Nós vamos analisar agora o texto que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos agora analisar um pouquinho o contexto deste texto. Havia um homem. Aqui nós temos uma prova da literalidade do livro de Jó. Jó não foi, como alguns querem afirmar, como alguns teólogos liberais querem afirmar, um personagem fictício, um personagem de um conto de fadas, um personagem de uma obra fictícia. Ele foi uma pessoa real, alguém que realmente existiu, um ser vivo, uma pessoa, um homem, um ente. Jó,
ele é literal. O livro de Jó, ele é literal. Ele é feito em prosa, é feito em verso, é feito em poesia, grande parte do livro, mas ele retrata a vida de alguém que viveu, alguém que realmente existiu. O livro de Jó não traz a biografia completa, a bibliografia completa de Jó. A biografia, a vida de Jó, não é o tema central do livro que leva o seu nome. Aqui, o tema central é o sofrimento humano, a fidelidade. O tema central é a vida de Jó, os acontecimentos em torno da vida de Jó. Os acontecimentos que desencadearam muitas cenas que nós encontramos neste livro. Então, não há aqui uma intenção da Bíblia em trazer a biografia de Jó. Não, há a intenção de trabalhar a vida dele e através da vida dele nós extrairemos muitas verdades. Através da vida dele nós extrairemos muitas coisas que também servem para o nosso dia. Vamos trabalhar uma filosofia, vamos trabalhar uma teologia, vamos trabalhar teorias, enfim, tudo isso nós estaremos dissecando nesse terceiro trimestre. Na terra de Uz. Esse local geográfico não foi identificado com segurança. Segundo o livro de Lamentações, nos tempos de Jeremias, a terra de Uz equivalia a Edom, ou ainda a filha de Edom. Habitava fora do seu território, numa região que teria sido conquistada por Edom. Vamos ler lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 21. Regozije-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. Essa segunda hipótese, ela encontra um melhor amparo, uma vez que Uz e Edom são citados em separado em uma larga lista de nações que deveriam sofrer a vingança divina. Está lá em Jeremias, capítulo 25, versículos 20 e 21, você pode acompanhar. Uma outra característica que também aponta para Edom é também defendida pelos comentaristas. Grande parte dos comentaristas, eles entendem que os nomes próprios encontrados ali no livro de Jó aparecem na genealogia de Esaú, que foi o pai dos edomitas. Então, a imensa maioria entende, por fim, que Uz ficava ali na região de Edom. Alguns ainda entendem que Jó seria um edomita. Alguns entendem que Jó seria um árabe. A grande maioria entende que Jó não seria pertencente ao povo de Deus, não seria pertencente ao povo hebreu, não seria pertencente ao povo judeu, mas seria um estrangeiro. Então isso é muito interessante para que nós tenhamos em mente a figura de Jó. Na verdade, nós temos poucas informações sobre Jó, cujo nome era Jó, segue o nosso texto que nós estamos analisando. Mas quem era Jó? Temos poucas informações. Nós sabemos que temos dois homens na Bíblia, no Antigo Testamento, que tinham o nome de Jó. Um deles é o terceiro filho de Zacar, que é filho de Jacó e Leia. Esse Jó foi fundador de uma família tribal, os Jesubitas, também chamado Jazubi. O segundo Jó é justamente o personagem que nós estamos analisando nesse trimestre. É o nosso ponto central de estudo, é o nosso tema de estudo, é o nosso tema de análise. É o personagem que está sendo identificado, está sendo analisado e será assim até o final do trimestre. Esse é o Jó que nós conhecemos, o nosso Jó que nós vamos tratar aqui do livro. Jó, que tem o livro que leva o seu nome. Nós sabemos que ele era o homem mais rico do Oriente, nós vamos falar também sobre isso aqui, mas poucas informações nós temos de Jó, porque a grande maioria das informações estão justamente no livro de Jó. E elas não são muito ricas, até porque nós falamos que a biografia de Jó, ela não está aqui sendo analisada por esse livro. A biografia de Jó, ela fica em um segundo ou terceiro plano, em um plano inferior, em um plano muito inferior. A grande finalidade do livro de Jó é falar sobre a sua vida, é testemunhar sobre os acontecimentos que ali estão. E nós vamos fazer isso ao longo desse trimestre, conforme nós já falamos aqui para você. Seguimos a nossa análise e era este homem íntegro. Integridade, segundo o dicionário Preoberan da língua portuguesa, é a qualidade do íntegro, característica daquele que não tem nenhuma falta, não falta nenhuma de suas partes.
estado daquele que é inalterável. De uma forma muito simples, nós podemos afirmar que a palavra íntegro se origina de inteiro. Integridade e honradez se equivalem. Jó era honrado. As pessoas que o conheciam ou conviviam com ele atestavam que ele era uma pessoa honrada, um homem honrado, um homem nobre, um homem puro, um homem que não procurava o mal de ninguém. Por certo, Jó teria ajudado muitas pessoas e servido de amparo para todos aqueles que o procuravam para uma ajuda. Isso não é afirmado no texto bíblico. Nós não estamos aqui falando alguma coisa que não está no texto bíblico. Nós estamos fazendo uma conjectura. Isto aí é válido desde que a pessoa não faça, claro, não cometa uma heresia. E não é o nosso caso aqui. Estamos muito longe disso, mas nós estamos afirmando aqui porque nós vamos ouvir também no discurso dos amigos de Jó que ele ajudava as pessoas, que ele, Jó, aconselhava as pessoas, que ele, Jó, era amparo para muitas pessoas. No decorrer dos discursos dos amigos que chegam ali para conversar com Jó, nós entenderemos e extrairemos essa informação, que Jó era uma pessoa extremamente servil, era uma pessoa extremamente atenciosa para com as demais pessoas que viviam com ele. Então nós estamos aqui conjecturando, mas nós temos uma guarida. O texto, ele nos dá essa base. Nós vamos ver isso lá adiante, quando nós estaremos estudando as teologias dos amigos de Jó, o que cada um pensava acerca do sofrimento de Jó, o que cada um entendia, o porquê do sofrimento de Jó, como cada um entendia o porquê do sofrimento de Jó, como cada um vaticinava, como cada um batia o martelo sobre o porquê de Jó estar sofrendo. Continuamos a análise do nosso texto. Aqui tem a palavra reto, uma retidão. Retidão é a qualidade do que é reto. É imparcial, é equivalente. Reto é aquilo que não é torto. É exatamente isso. Que não se desvia do curso. Na verdade, Jó desviava-se, mas o texto diz que ele desviava-se do mal. Mas da retidão ele não desviava. Ele era íntimo da retidão. A retidão creditada a Jó demonstra que ele era uma pessoa que nutria respeito e consideração para com seu próximo. Para conquistar sua grande riqueza e patrimônio, certamente ele teve que comprar, adquirir, vender, enfim, ele era um negociante. E ele foi justo em todas as suas negociações. Não se metia em negociatas espúrias como, infelizmente, brotam exemplos em nossos dias. Tudo o que conquistou, tudo o que adquiriu, foi com trabalho e de forma justa. De novo, nós temos poucas informações acerca de Jó, mas essas poucas informações nos levam a tecer essa tese. Jó, ele era uma pessoa extremamente equilibrada. Jó, ele era uma pessoa extremamente correta nos seus atos, tanto pessoais, cotidianos, como também nos seus atos empresariais. E temente a Deus, e desviava-se do mal. É impressionante essa informação. Ela denota o temor e a obediência de Jó. Uma vez que quase unanimidade dos autores, ou seja, dos comentaristas bíblicos, entende que ele não era do povo de Deus. Como nós já falamos aqui, ele não era hebreu. Mas sempre é bom relembrar que mesmo fora do povo de Deus, existiam pessoas que adoravam a Deus, reverenciavam e respeitavam ao Senhor. Aqui cai por terra a teoria que um homem muito rico e próspero materialmente não poderia servir a Deus. Devido aos seus bens, ele não deveria ter uma comunhão com Deus, ele não poderia exercer tal comunhão com Deus. O problema não é ter o dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter, como fala muito bem o pastor Hernandes Dias Lopes. Não é o dinheiro a raiz de todo mal, e sim o amor ao dinheiro. E aqui cabe uma aplicação pessoal, fazendo o que é correto. Você com certeza conhece alguma pessoa que não seja da nossa fé, que não serve a Deus. Na essência da expressão, como nós falamos servir a Deus, ou seja, estar diariamente nos cultos, trabalhando na igreja, prestando culto ao Senhor, e que mesmo assim mostra-se uma pessoa correta, com uma vida idônea, com certeza sua resposta vai ser afirmativa. Sim, você conhece uma pessoa assim. Eu conheço, todos nós conhecemos. Muitas vezes usamos a expressão, a essa pessoa só falta ser crente, como se ela
professando a nossa fé, se transformasse em alguém que beirasse a perfeição. Por outro lado, infelizmente, você deve conhecer alguém que, embora cristão, não tem um andar condizente com a sua fé professada. Uma pessoa que não inspira confiança em seus negócios, que não tem palavra, enfim, uma pessoa que guarda características que envergonham o nome de Cristo. Não devemos ser como os fariseus, que pensavam que eram os melhores, os únicos portadores da salvação. Eles eram exclusivistas. Sabemos que em todos os lugares e religiões existem pessoas honestas, sinceras, sem cera. Pessoas que, como também professam outra religião, são respeitadas por Deus, porque Deus respeita toda a pessoa. Mas devemos ter uma coisa em mente. Diante de Deus, o homem não consegue justificar-se, por melhor que seja. Quem nos justifica é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do momento em que o aceitamos. Isso se andarmos na direção da sua palavra, no seu ensino, nos seus estatutos, nas práticas de alguém que quer ser conhecido como seguidor dele. Um rápido comparativo entre Jó e Salomão. É interessante nós fazermos um rápido paralelo entre a vida de Jó e de Salomão. Claro, guardadas todas as proporções, em alguns pontos elas se equivalem. Ambos eram extremamente ricos e ambos eram extremamente sábios. Jó era uma referência em sua terra, não apenas como uma pessoa abastada, mas também como alguém sábio. Alguns comentaristas entendem que ele era procurado por pessoas que queriam ouvir dele conselhos sobre os problemas cotidianos. Jó seria um conselheiro, alguém disposto a emprestar a sua sabedoria para que as pessoas fossem ajudadas. Uma diferença, porém, salta aos olhos ao colocar esses dois homens em um paralelo. Enquanto Salomão, no final da sua vida, se deixou levar pelo pecado da idolatria, servindo outros deuses, Jó se manteve firme na sua confiança e respeito a Deus. Isso assinalando que Salomão era da linha real. Filho de Davi, ocupou o trono de Judá. Ocupou o trono de Israel. Enquanto isso, Jó não fazia parte da linhagem do povo de Deus, mas dava um exemplo fantástico de sinceridade, de amor e de apreço a Deus. Está gostando da aula? Está gostando do vídeo? Gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que ainda não participa da nossa comunidade, para inscrever-se, fazer parte da nossa comunidade, para ativar o sininho, assim você a todo dia e toda quarta-feira, esse é o dia, quarta-feira, quando o vídeo for para o ar, o novo vídeo for para o ar, o vídeo da semana for postado, você receberá essa informação, você receberá esse vídeo em primeira mão através do sininho que estará ativado ali, deixa para o YouTube enviar para você a notificação do nosso novo vídeo. Então, fique à vontade para estar conosco, é uma grande honra ter a sua companhia. Deixe o seu like, é muito importante para o YouTube esse comentário, se você puder também postar um comentário, é muito interessante, mesmo que seja um comentário breve, mas deixe para nós o comentário, diga o que você acha da vida de Jó, dê as suas impressões, fale sobre o que você pretende, o que você procura, o que você quer encontrar no livro de Jó, o que vai ser útil para você, quais as suas expectativas para esse trimestre. Deixe aí um comentário rápido no vídeo, peço para você, para que assim a gente possa também ter o feedback do que você está pensando e a gente assim vamos mantendo um contato maior, um contato mais estreito. Voltamos então para o nosso vídeo. Voltamos então para a nossa aula de hoje. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Para os nossos padrões atuais, a família de Jó era muito numerosa. Porém, para a época, era normal ter uma família com esse número de membros. A palavra fala que Jó ele era temente a Deus. Temente aqui não é de medo, não é pavor. Você teme a Deus, mas não tem medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus, temos que ter respeito. Temos que saber que Deus é poderoso e deve ser respeitado, mas nós não podemos ter medo. Só teme aquele que deve. Se a pessoa não deve, não teme. Muito simples, muito pragmático. A importância do temor a Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor aqui não é ter medo,
mas uma reverência respeitosa a Deus por tudo o que Ele é. A importância da intimidade com Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 3, nós lemos: Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança. A importância da intimidade com Deus. Jó era íntimo de Deus, ele buscava a Deus continuamente, ele estava continuamente em oração, ele estava continuamente temendo a Deus, ele estava continuamente respeitando a Deus, ele estava continuamente também guardando o respeito de seus filhos para com Deus, porque ele servia holocaustos, sacrifícios, para que seus filhos em algum momento desrespeitassem a Deus. Ele, através daquele sacrifício, estaria ali pagando por esses erros de seus filhos. Talvez até erros muitas vezes cometidos sem querer, erros muitas vezes cometidos sem querer causar dolo, erros muitas vezes cometidos inconscientemente, mas mesmo os erros inconscientes Jó fazia questão de pagar, mesmo os erros inconscientes Jó fazia questão de prestar culto a Deus para que Deus os perdoasse. Deus é a fonte da sabedoria, Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, Deus é sábio e distribui a sabedoria com quem quer recebê-la. Tiago capítulo 1, versículo 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança no rosto, e ser-lhes-á dada. Mas só vai receber de Deus. Isto é importante, isto é algo que nós devemos ter em mente. Só vai receber de Deus sabedoria quem tiver fé para receber, quem assentar, quem acreditar na providência divina. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, peça-a porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A importância da prudência. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Prudência significa cautela, precaução, antever. Jó antevia o que poderia acontecer. Jó estava preparado para o que poderia acontecer com seus filhos. Interessante que o medo extremo que seus filhos pecassem, o medo extremo que sua família falhasse, o medo extremo que sua família caísse em algum momento em descrédito para com Deus, era uma prudência que Jó tinha para, antes que a coisa acontecesse, ele já estava antevendo tal acontecimento e colocava diante de Deus o pedido de perdão pelo pecado que poderia acontecer por parte de seus filhos. E também, claro, por ele mesmo. Claro que Jó também sacrificava por si próprio. Claro que Jó também oferecia a Deus holocaustos por si próprio. Claro que Jó também oferecia a Deus sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque Jó, ele era reto, era íntegro, mas era um pecador. Todos nós somos pecadores. No momento que nós recebemos a herança adâmica do pecado original, todos nós nascemos com essa dificuldade, com esse problema, com o pecado original. Jó com certeza cometia falhas, com certeza, absoluta certeza, mas ele pedia perdão, ele buscava a Deus, ele se consertava, ele tentava melhorar, ele tentava justificar-se diante de Deus através da misericórdia de Deus. Tentava justificar-se através de Deus, através do holocausto. Tentava justificar-se através de Deus, através de uma compensação que era feita naquela época, que era o holocausto, que era o sacrifício. Jó, ele sabia que tinha falhas, mas buscava a correção dessas falhas. Resumo da vida de Jó. Jó era fiel a Deus. Conceito de fidelidade. Conceito de fidelidade nos diz que fiel é quem respeita, fiel é quem é leal, fiel é quem não trai, fiel é quem é digno de confiança. Fiel em hebraico é a mesma palavra confiar. É a mesma raiz da palavra confiar. Aquele que merece confiança. Aquele que nós podemos depositar confiança. Nós devemos fazer tudo com excelência. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Encerrando com uma reflexão. Devemos desempenhar o nosso papel da melhor maneira possível. Devemos dar o melhor de nós em tudo. Dentro da igreja, devemos dar o melhor. No trabalho, devemos dar o melhor. Na nossa atividade secular, na nossa atividade profissional, devemos dar o melhor. Na nossa comunidade, devemos dar o melhor. Na nossa vizinhança, devemos dar o melhor. Em todo e qualquer afazer do cotidiano devemos dar o melhor.
Devemos fazer tudo com excelência em todas as áreas da nossa vida. Dar o melhor não para nós mesmos, dar o melhor para o nosso semelhante. Dar o melhor não para nós mesmos, dar o melhor para aquele que nos cerca, para aquele que convive conosco. Dar o melhor para Deus. E as pessoas olharão nós fazendo tudo com excelência, com certeza terão a perfeita distinção, mesmo inconscientemente, de que Deus habita na nossa vida. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que chegou até aqui. Vou deixar 2 sugestões de vídeos, fique à vontade para assistir, fique à vontade também para curtir as nossas playlists, para andar no nosso canal, viajar no nosso canal, navegar no nosso canal, e nós nos sentiremos muito honrados com a sua presença aqui. Ensine Palestra, um canal dedicado ao ensino da Palavra de Deus, à sua inteira disposição. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida em nome de Jesus.